Bem-vindos de volta ao curso de matemática básica. Hoje, nessa segunda aula, a gente vai ver um pouco mais sobre adição e subtração. Esses são os principais tópicos de hoje, né? E diferente de antes, agora eu me preparei, dividi os tópicos em partes, certo? Essa vai ser a parte 1 da adição. Cada parte vai ter mais ou menos 10 minutos, certo? E eu quero que o objetivo dessa aula de adição, ela seja que vocês conheçam um pouco mais sobre o que é uma operação, entender realmente o que é uma adição, né? Entender como é que funciona o cálculo mental da adição, tem alguns métodos que a gente pode ver, né? E o algoritmo que todo mundo entende, a gente vai ver um pouco mais sobre ele e entender o que ele tem a ver com a decomposição, aquilo que a gente viu na última aula, certo? Mas vamos lá. O que é uma operação? Bom, uma operação na matemática é um procedimento que a gente faz com elementos matemáticos, no caso de que a gente vai tratar aqui vão ser números, para chegar num resultado, certo? As operações básicas que a gente vai tratar, elas necessitam de dois elementos e eles vão sempre resultar em um único terceiro elemento. Como assim? A adição, por exemplo, a gente tem 3 mais 5. Então a operação aqui é a soma, a adição, né? Se a gente faz a adição entre os números 3 e 5, eles vai dar 8. A gente pega dois elementos, ele dá um terceiro. Mesma coisa na subtração. Dois elementos, 12 e 8, subtrai 8 de 12 e ficamos com 4. Dois elementos dá um terceiro. Multiplicação, também, 12 vezes 8 igual a 96. Dois elementos, a gente opera com eles, dá um terceiro. Mesma coisa com a divisão, mesma coisa com a potenciação, mesma coisa com a raiz quadrada. O número que a gente vai operar vai ser o número que está aqui em cima da raiz, certo? E mesma coisa com o logaritmo. Os elementos aqui vão ser o da base, né, e o logaritmando. A gente vê um pouquinho melhor sobre elas nas aulas específicas delas. Bom, é importante notar que esse único aqui, ele está para mostrar o seguinte: vamos supor 3 mais 5 igual a 8. Significa que todas as vezes que eu tiver 3 de alguma coisa mais 5 de outra coisa, eu vou ter 8 e somente 8. Pode ser 3 pessoas mais 5 pessoas, eu tenho 8 pessoas. 3 flores mais 5 flores, eu tenho 8 flores. Pode funcionar com pontos, moedas, até com pizza, abajur, qualquer coisa. Toda vez que eu tiver 3 de alguma coisa mais 5 de alguma coisa, isso tem que dar 8. E somente 8. Ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre adição, né? A adição já é uma ideia que a gente já utiliza bastante no nosso dia a dia, né? Eu separei algumas maneiras que a adição está presente. Eu gostaria de estudar com vocês aqui um pouco três probleminhas, né? E vocês me pensassem um pouco sobre o que esses três problemas têm em comum. O primeiro problema é o seguinte: a Ana e a Bruna precisavam ir no mercado fazer compras. A Ana tinha R$ 165 e a Bruna tinha R$ 79. Quantos reais as duas possuíam juntas? Certo? O segundo problema: Victor é um colecionador de selos. Se ele tinha 165 selos e durante esse mês ele conseguiu mais 79 selos, quantos selos ele tem agora? E o terceiro problema: Bernardo tem 165 seguidores no Instagram, 79 a menos do que Samara. Quantos seguidores tem Samara, então? Vocês conseguem ver alguma coisa em comum entre esses três problemas? Porque olha só, a gente resolve eles, né? O que acontece? No primeiro problema, a gente vai juntar o valor que a Ana tem com o valor que a Bruna possui. Isso dá o equivalente a R$ 244. No segundo problema, o Victor, ele tinha uma quantidade de selos, ele acrescentou mais 79 selos, né? E ficou com 244 selos. Bernardo, ele tinha um tanto a menos de seguidores do que Samara. Só que se a gente soma a diferença que tem nos dois, a gente consegue chegar na quantidade que Samara tinha de seguidores. Correto? O que eles têm em comum é a ideia de que 165 mais 79 é igual a 244. É a mesma conta que resolve os três. Porém, difere um pouco na maneira que a gente interpreta essa soma. A adição, ela pode ser entendida então como uma operação que ela reúne, acrescenta ou junta os valores em um único número.
A gente pode usar aquela reta real que a gente viu na última aula para representar, por exemplo, a operação 8 é igual a 5 mais 3, ou 5 mais 3 é igual a 8, certo? Então, como a gente faz isso? A gente pega a reta real, a gente vê aqui qual é o 5. O 5 é essa distância entre o zero, certo? Mais essa distância partindo do 5, indo para a direita, 3, a gente vê que a gente pega na reta real uma distância de 8, certo? É importante ver também que não existe somente uma soma que dá 8. Existem várias somas que elas são equivalentes a 8. Então, todas essas somas, todas essas operações, elas também dão 8, ok? Aí eu coloquei vários tipos de operações equivalentes, né? Para exemplificar melhor. Beleza, vamos para a parte 2 agora.